muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Veronice Ferreira, social media, mãe e ainda trabalho como CLT. Esse cenário aqui, ele faz parte aqui da loja onde eu trabalho atualmente. Hoje eu quero trazer para você o relato de parto da Maria Alice. Vamos lá? Preparados para muita emoção? Vamos lá, que tá só começando. A minha gestação foi maravilhosa no quesito não senti dores, não senti cansaço, fadiga. Eu tive uma alteração hormonal muito grande, né? Tanto que eu desenvolvi ali durante a gestação, e eu só descobri isso depois de ter tido a Alice, que eu desenvolvi problemas na tireoide, que tem a ver com alteração hormonal. E a minha gravidez foi muito estressante. Eu tive um enjoo muito grande da minha sogra. Eu não enjoei comida, eu comia de tudo. Não enjoei nada, mas eu enjoei a minha sogra. Tudo que ela falava, tudo que ela fazia, o cheiro dela, a roupa dela, o jeito dela falar, tudo me estressava de forma absurda. Qualquer opinião que ela fosse dar, enfim, foi muito exaustivo nesse sentido. Mas, passando isso, chegou o grande dia de a Alice nascer, né? Esperamos a primeira data marcada pelo médico. Eu não vou lembrar de datas, eu sou horrível com datas. Então, foi assim, foi agendada uma primeira data para ter a Maria Alice. Tava pro início de setembro, isso é a única coisa que eu lembro, eu não lembro a data exata. Fui pro pré-natal, eu não sentia nada, eu não tinha absolutamente nada que indicasse ali um trabalho de parto. Então foi agendada uma segunda data. Nessa segunda data, eu lembro que começou a sair ali um pouquinho do tampão, mas eu não sentia sair líquido, eu não via sair líquido, eu sempre estava atenta, mas tinha saído ali um pouquinho do tampão, e eu passei esse relato para minha enfermeira. E tá tudo bem, ela falou, olha, se tá saindo tampão, tá tudo tranquilo, Veronice, a Alice vai vir com muita saúde. Foi agendado uma nova data. Porém, chegando essa nova data, eu ainda continuava sem sinal algum de parto, né? De trabalho de parto. Não tinha rompido bolsa, eu não sentia, eu não via o líquido amniótico sair. Então, o que acontecia? A gente já estava ficando, a minha enfermeira, né, a enfermeira que acompanhava o meu pré-natal, já estava ficando um pouco mais preocupada em relação a isso. Contudo, a gente estava para as 40 semanas, né? O trabalho de parto teria que acontecer até 40 semanas, se eu não me engano. Uma noite eu sonhei que eu era levada para o hospital contra a minha vontade e que era feita uma cesárea de urgência. E eu lembro que no meu sonho eu ficava correndo pelos corredores gritando porque eu não queria que tirassem a minha filha antes do tempo, né? E aí eu fui pro pré-natal à tarde. Quando eu fui pro pré-natal à tarde, a minha enfermeira falou, olha, eu recomendo você a ir na maternidade e procurar o médico aqui, que ele é bem recomendado em quesito parto. Você procura esse médico e ele vai te dar uma visão do que fazer a partir de agora. Não dá mais pra gente esperar sem uma avaliação médica criteriosa. Tudo bem? E eu fiquei assim, sem muita vontade, sem muito desejo, mas aí Deus também usou o primo do meu esposo, que ele é enfermeiro obstetra, né? Enfim, ele é enfermeiro, mas na época ele trabalhava como enfermeiro obstetra. E ele foi e falou pra mim, olha, fica tranquila, a gente vai lá na maternidade, vão avaliar você, vão fazer o toque e a gente vai saber como proceder a partir de agora. Tudo bem? À noite, né? A gente foi, isso já era de tardezinha, umas 4h30, 5 horas. E a gente chegou na maternidade, fui avaliada. A enfermeira falou, olha, você tá muito preocupada
preocupada, você tá querendo parir muito rápido. Quando começar o seu trabalho de parto, você vai querer que volte no tempo. Então não se apresse não, minha filha, tá? Que de madrugada você vai entrar em trabalho de parto. Você tá com 3 centímetros. Aí como que eu tô com 3 centímetros se eu não sinto nada? Gente, eu não sentia cansaço aqui na lombar, que o pessoal fala no quadril. Eu não sentia falta de ar, eu não sentia nada. E aí a gente ficou sem entender o porquê de estar com 3 centímetros, né? O Bruno falou, olha, Veronice, a gente vai no hospital e vai procurar um médico para o médico te avaliar. A gente não vai ficar só com o diagnóstico da enfermeira, porque ele já conhecia ela, né? Sabia algumas coisas, enfim. E aí, nesse dia, ele não estava trabalhando. Nesse dia, eu acho que ele estava de folga. Era algo assim. Mas aí a gente foi no hospital. Quando a gente chegou no hospital, o médico que atendeu a gente avaliou os papéis. Ele olhou os papéis e ele falou, não, você já está com 42 semanas. Não existe a possibilidade da gente esperar você entrar em trabalho de parto às 3 da manhã. Você não vai esperar o trabalho de parto. Você vai ser encaminhada para Itapipoca, que é a região mais próxima aqui. E lá a gente vai ver a possibilidade de fazer a cesárea. Só que eu não tinha me tocado que ele tinha falado que eu iria fazer uma cesárea. Para mim, na minha cabeça imatura, eu iria para uma consulta e, enfim, era isso. Então, o que aconteceu? Rapidamente, o Bruno ajudou, né? Ele ligou muito lá pro hospital, porque lá não tinha leito e também a gente não tinha uma ambulância para levar. A sorte era que na época a gente tinha um carro particular, né? Um carro nosso, e a gente iria no carro. Mas não estava tendo leito, não estava tendo vaga para mais uma pessoa. Então a gente ficou ali na espera. Quando foi por volta de umas 9 horas, se eu não me engano, por volta de umas 9 horas da noite, foi liberado um leito, ele conseguiu um leito e a gente foi. Meu esposo estava no trabalho, saiu do trabalho e foi com a gente no carro, né? Foi eu, meu esposo e a minha sogra. Pois é, a pessoa que eu enjoei durante a gestação inteira seria a minha acompanhante, gente. Eu não sabia de nada, não tinha entendido nada. E aí, o que aconteceu? Era época de Covid, não podia muitos acompanhantes entrar, o meu esposo ficou lá fora e a minha sogra entrou comigo, né? Eu fiz ali o cardiotoco, fiz a avaliação do toque, me mandaram para uma sala para eu lanchar. Eu fiquei lá nessa sala lanchando, né? Fiz alguns exames, né? Exames de sangue, acredito eu. E aí fui para a sala lanchar. Nesse momento eu já estava sozinha, eu não tinha mais ninguém comigo, eu não tinha mais acompanhante nenhum, enfim, era só eu e Deus. E aí minha sogra chegou um instante. A enfermeira já chegou e falou, você vai para a sala de preparação, que era onde a gente toma um banho, né? A gente coloca a roupa e eles dão um soro. Fiquei, acredito que uns 20 minutos lá na sala. Quando foi por volta de umas 11 horas, a enfermeira falou, a gente vai te levar para a sala da cesárea. E foi só eu e Deus. Eu não sei se a minha sogra tinha a possibilidade de entrar na sala comigo e ela que não quis, né? Mas eu fui sozinha para a sala e eu me senti muito só. Hoje eu conto tudo isso, eu relato tudo isso para vocês sem me emocionar muito. Mas naquele momento eu me senti como alguém que era só no universo. Eu não lembrava de mãe, enfim, não lembrava de ninguém, mas eu queria que o meu esposo estivesse comigo naquele exato momento. E isso me foi, eu não sei se a palavra é essa, mas isso me foi abdicado.
Isso foi tirado de mim, essa oportunidade de viver aquele momento com meu marido foi tirado de mim. Eu não sei por quem, não sei por quê, mas eu senti muita falta dele. Eu me senti sozinha, eu tremia em cima da maca de nervoso, porque eu estava só. E naquele momento, diferente de outras pessoas, eu não lembrava muito de orar, mas eu sabia que lá no fundo eu dizia: meu Deus, eu tô sozinha e eu preciso da sua ajuda. E eu lembro que era tudo que eu falava, era tudo que eu pensava. E eu pensava, eu tenho que ficar de olho na minha filha, porque não tem ninguém aqui pra olhar ela junto comigo. Eu tenho que memorizar alguma coisa do rostinho dela para que, né, não possa haver perigo ali de troca, enfim. E eu passei por tudo aquilo só, né? Depois me levaram pro corredor. Quando eu tava assim já acho que uns 4 minutos lá no corredor, a minha sogra apareceu. E aí eles trouxeram também a bebê, né? Colocaram pra mamar. Ela fez a pega absurdamente errada, porque eu tava deitada, né? Só jogaram ela assim em cima do peito e ela pegou. Mas eu não conseguia olhar, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo. Depois eu vi que tinha machucado muito o meu peito, porque ela tinha feito a pega errada. E a minha sogra do lado, olhando, também não conseguiu ajudar, não conseguiu olhar, né, se estava tudo bem, se estava tudo certo, enfim. E eu fui levada pra sala onde fica todas as mulheres lá de cesárea, né? E durante todo o parto, né, durante toda a cirurgia, eu senti muita vontade de vomitar, porque eu tinha me alimentado. Eu tinha me alimentado na viagem até o hospital, e lá no hospital eles tinham dito para eu me alimentar também. Então, no percurso do corredor até a sala onde ficariam as mamães já de cesáreo, eu vomitei muito, mas muito mesmo, gente. Eu lembro que eu vomitei muito. E eles empurravam aquele carrinho, aquela maca, parece assim que tava assim destruindo com o meu corpo, aquele barulho horrível. A touca que havia sido colocada no meu cabelo saiu. O meu cabelo ficou cheio de vômito e o meu cabelo tava assim, eu vomitei pra cá, e aí a minha sogra tentou limpar com o vestido, enfim. Eu cheguei lá na sala, me colocaram em cima da maca e eu tive que esperar aquele tempo pra poder tomar banho. Tava tudo ok, os remédios vinham no momento certo, na hora certa. O que infelizmente me machucou muito e me causou um trauma que até hoje eu tento a todo instante lutar contra isso, é que a partir daquele momento que eu fui colocada em cima da maca, lá na sala, junto com as outras mães, eu comecei a me sentir assim uma barriga de aluguel. Eu comecei a me sentir uma nada. Era isso que eu comecei a me sentir. Chegou a hora exata que eu já podia tomar banho, já podia me alimentar. E acabava que a minha sogra, sem buscar informações, deixava passar a alimentação. Ela muito preocupada com a criança, né? Com medo de chegar alguém ali, pegar a Alice e levar embora. Minha sogra, ela teve 2 filhos homens. Então, o sonho dela era ter uma filha mulher. Mas como ela não teve a mulher, filha, né? Deus abençoou com a netinha. Então, o cuidado dela era assim extremo, a ponto de eu sentir que eu estava só. E eu pensei, mas eu consigo cuidar da minha filha. Eu consigo olhar a minha filha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de que me ajudem a levantar. Eu preciso de que tragam alguma coisa para eu comer. Eu preciso de que tragam alguma coisa para mim beber. E eu preciso, a minha filha tá bem, graças a Deus ela é saudável, eu tô amamentando muito bem, tô dando muito leite, eu consigo olhar a minha filha, mas eu preciso de ajuda. Na hora de tomar banho, tinha que tirar
tirar o esparadrapo, né, ali dos pontinhos que eles fazem. E ela tinha medo de a minha filha ser levada por alguém. Basicamente tomei banho só, uma pessoa também me ajudou. E assim, eu tô contando o meu ponto de visão. Pra ela pode ter sido diferente, mas foi assim que eu me senti. Me senti sozinha, me senti... Por isso que hoje, quando eu preciso de ajuda, eu não sei pedir ajuda, porque quando eu estava lá precisando de ajuda, parece que ela não conseguia ver que eu precisava de ajuda. Então, assim, foi bem complicado pra mim. Mas pra mim, naquele momento, não era aproveitar da situação. Eu só queria uma atenção que eu achava que eu iria receber, que eu merecia receber. Depois que eu cheguei em casa, eu também comecei a sofrer com cisto pilonidal. Eu não sabia que eu tinha cisto pilonidal. Se você não sabe o que é, procura depois, é bem importante saber. Mas ele é um cisto que ele desenvolve ali, no máximo das pessoas, no cóccix. É assim, horroroso, gente, horroroso. Eu não sabia, né? Pra gente era um tumor que tinha nascido ali rapidinho. Depois que sajasse ele iria ficar bom e tá tudo bem, vida que segue. Mas acho que foram os 3 meses completos da cesárea, da recuperação da cesárea, eu sofri com o cisto pilonidal. Porque eu lembro que numa noite de Natal, lá na casa da avó do meu marido, eu precisei ser levada pra UPA, porque eu já não aguentava mais de dor. Então, o médico que estava de plantão, ele aplicou uma Tramal e uma Voltaren, pensando que era um tumorzinho. Depois, acho que uns 2 a 3 dias depois, esse cisto ele infeccionou e foi preciso fazer a drenagem, então eu não conseguia dormir, eu só gemia de dor a noite inteira. Meu marido também não conseguia dormir, porque ele quem estava comigo a noite inteira, e eu não conseguia fazer nada. A visão que eu tive de que como seria o meu pós-parto foi absurdamente diferente. Eu pensei que eu estaria disponível para cuidar da minha filha, então eu passei a não estar mais disponível, porque eu não podia ficar muito tempo em pé, eu não conseguia, eu sentia muita dor nas pernas por conta do cisto. Eu não conseguia ficar deitada de lado, eu não conseguia ficar deitada de costas para cima, eu tinha que deitar de um lado, virar para o outro lado, porque cansava, a coluna doía imensamente, as pernas, as costas. Então eu passava a noite assim, mesmo sem poder, com a cirurgia aqui embaixo, eu tinha que ficar virando de um lado para o outro. Foi naquele momento que eu comecei a me sentir uma inútil por não estar podendo cuidar da minha filha. Me senti um fardo, me senti uma cruz, né, para o meu esposo, para minha sogra. Comecei a me sentir um lixo, um nada, uma pessoa que não via mais a solução para o problema. Eu achava que a partir dali eu ia viver naquelas condições e que a minha vida seria aquele momento. Sem que ninguém percebesse, eu comecei a entrar num quadro depressivo. Eu só chorava de dor, mas também dor na alma. Eu comecei a sentir uma rejeição da minha filha, porque quando a minha filha chorava, eu não podia acolhê-la, sair com ela no colo, acolhendo. E quem fazia isso era a minha sogra. Eu comecei a me sentir rejeitada por isso, porque sempre que a minha filha chorava, eu pegava a minha filha para acolhê-la. Só que na minha mente, naquele momento, estava tão conturbado que para mim, a minha filha iria me rejeitar, né? Não iria me reconhecer como mãe e iria passar a gostar somente dela. Eu comecei a ouvir muitas coisas ruins que eu não gosto de lembrar, até que, graças a Deus, Deus aos poucos foi usando meu marido e foi me aconselhando, foi louvando o hino para mim, foi me lembrando de quem eu era, de onde eu tinha saído. Né, uma garota que era evangélica desde os 9 anos de idade, que não via mais uma solução para o problema. Eu comecei a ficar melhor, eu comecei a melhorar do cisto.
né? Ele começou a desinflamar, desinfeccionar. Voltei a ser a mãe que eu queria ser. Mas essa dor foi profunda e eu ainda luto todos os dias para lidar com ela. Infelizmente, eu ainda não descobri como perdoar 100%. Então, quando você vê esse vídeo, não me julgue. Mas eu estou tentando. Estou na luta. E em nome de Jesus, essa gestação vai me ensinar a perdoar. Eu vou fazer muita coisa diferente. Em nome de Jesus, Ele vai me permitir. E é de dar tudo certo. E é isso. Esse foi o meu relato de parto e pós-parto para vocês. Mas deixem aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que eu falei. Se vocês me entendem, se vocês já passaram por algo parecido, se não. E me deem um apoio, gente. Se for para dar hate, pelo amor de Deus, me deem apoio. Mães apoiam mães, mulheres fortes apoiam mulheres fortes, tá? Então é isso, gente. O vídeo de relato de parto e de pós-parto foi isso. Estou aqui na minha segunda gestação. Deus tem me ensinado muito também através dele, dessa bebezinha, mais uma menina. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas em nome de Jesus será tudo diferente e será tudo bem, ocorrerá tudo bem. E é isso. É isso. Um beijo pra vocês, um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!